Ope! Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Bora Historiar. Eu sou o professor A Santos e hoje nós vamos dar continuidade àquela playlist que nós começamos na aula 1 sobre a Idade Média. Então na aula 1 nós já derrubamos o Império Romano Ocidental, já demos início a essa Idade Média, os povos germânicos já invadiram toda a Europa Ocidental, já fragmentaram em vários pequenos reinos e nós vamos dar continuidade hoje falando de um povo que ele era muito diferentão dos outros e por ser tão diferentão ele costuma cair em prova de concurso e vestibular. Aquele que foi diferentão dos demais, ele chama atenção e é ele, os povos francos. Sim, senhoras e senhores, hoje a aula é sobre os povos francos. Mas primeiro eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho da notificação, dá o seu like, fortalece aí para que a gente possa continuar esse trabalho que está recém iniciando. Senhoras e senhores, então só retomando um pouco o que nós vimos na aula 1 sobre a Idade Média, a gente viu que a Idade Média ela tem uma característica de ter o poder descentralizado. Não está centralizado na mão de um grande imperador, de um grande rei. São vários pequenos reinos que vão se dividindo e na aula de hoje nós veremos que ele se dividiu ainda mais num mecanismo que aprenderemos hoje, que é suzerania e vassalagem. Mas essa fragmentação em pequenos senhores, em pequenos nobres, que foi a característica do sistema feudal, ela não aconteceu do dia para a noite. Nada na história acontece do dia para a noite. Tudo é um processo. E eu costumo brincar com os alunos, já brinquei com vocês também aqui na semana passada, que a Alta Idade Média, os primeiros 5 séculos da Idade Média, é a construção desse sistema feudal. E esse mapa, ele demonstra muito bem. Essa linha verde aqui, então, é o feudalismo nascendo. É o carrinho da montanha russa subindo. E o barulhinho, clec, 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 clec. Bota a montanha russa subindo aí, bota. Então, a montanha-russa já está lá em cima e são os primeiros 5 séculos, onde o feudalismo se forma, as pessoas saem das cidades, elas vão para o campo em busca de proteção. Está muito perigoso viver nas cidades, nos centros urbanos, são muitas invasões, muitas guerras e elas procuram segurança. E a segurança elas encontram na mão de um senhor que tem um castelo, que tem um exército particular, que pode lhe oferecer segurança. Só que quando as pessoas vão para o interior, há uma saída da cidade, junto com elas também as relações urbanas, elas deixam de existir ou vão diminuindo, e uma delas é o comércio, e aqui está a linha vermelha representando o comércio. Vejam que nos primeiros 5 séculos, que nos primeiros anos da Idade Média, ela foi diminuindo cada vez mais, e ela só tem a retomada no período da Alta Idade Média. Quando há aquela mudança do carrinho da montanha-russa, porque na baixa Idade Média é quando o carrinho da montanha-russa ganha velocidade, o bagulho fica doido. Bota aí o carrinho da montanha-russa. Então, neste período em que a montanha-russa está descendo, é a Baixa Idade Média. É neste momento, então, que o sistema feudal começa a ruir, ele começa a sofrer a crise do sistema feudal. E depois do século X, há a Baixa Idade Média, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Nós veremos hoje aqui
a Alta Idade Média, o povo franco. Só para não deixar vocês sem entender esse mapa, a retomada do comércio se dá justamente no momento em que as cidades voltam a ser protagonistas. Ao renascimento urbano, o renascimento cultural, o renascimento científico, artístico, e isso traz as pessoas novamente para as cidades, e é então o fim da Idade Média. É o período em que a Idade Média chega ao seu fim, dando então o nascedouro da Idade Moderna. Mas voltando aos povos francos, eles então tiveram uma característica diferente dos demais povos da Europa Ocidental. Eles são oriundos de uma região mais ao norte. Aqui o mapa vai ficar meio ruim no vídeo aqui, vou botar ele um pouco mais para vocês verem mais perto. Então aqui na região da Taxandria, que hoje é a Bélgica, viviam os povos francos. E dentre esses povos que lá estavam, um rei chamado rei Meroveu, o Meroveu, rei dos povos francos, dos povos que viviam naquela região da Taxandria, onde hoje é a Bélgica, ele começa a ganhar notoriedade, principalmente depois que Meroveu é o líder que faz com que os francos derrotem os hunos. Se vocês lembrarem na aula passada, os hunos são aqueles que vieram igual um rolo compressor, empurrando os povos germânicos de volta para o território do Império Romano Ocidental, antes dele cair. Então os hunos foram derrotados definitivamente pelo Meroveu, que era o rei dos povos francos. Ele ganhou moral, ele ficou grandão e ele começou uma dinastia. A primeira dinastia Merovingia, do rei Meroveu. Merovingia. Eu entendi a referência. Então o rei Meroveu é o líder dos francos que vence os hunos e inicia a dinastia Merovingia. A dinastia Merovingia, então, ela ganha bastante importância porque ela começa a expandir as suas relações, começa a expandir os seus territórios, começa a invadir e conquistar, porque tá com moral, tá grandão, venceu os hunos, os caras que todo mundo tinha medo foram derrotados pelos francos. Mas a principal característica do período da dinastia Merovingia é um acordinho gloob-gloob do coração que um dos reis dessa dinastia, chamado Rei Clovis, bota o Clovis aqui, ó, Rei Clovis, ele faz com a Igreja Católica. Só abrindo um parênteses para vocês. Todos esses reinos que se fragmentaram na Europa Ocidental, eles são muito diferentes na sua cultura, na sua língua, na sua religião. Religião não, na sua forma de viver. Eles não são iguais, mas algo une eles. E é justamente o que eu falei, a religião, que eu falei equivocadamente antes. O que une todos esses povos, o que todos eles têm em comum é a religião católica. Porque desde o Império Romano, a religião católica lá no Império Romano teve um período que foi perseguido os católicos, depois foram tolerados, foram aceitos e no final era a religião oficial do Império. Então era obrigatório, todo mundo tinha que ser católico, senão... Então o catolicismo ele estava enraizado em todos os cantinhos da Europa Ocidental. Claro, eles eram povos, os germânicos, né? Os germânicos inicialmente povos politeístas, eles tinham as suas relações com os deuses, quase que uma relação íntima em que eles negociavam com os seus deuses, mas a Igreja Católica, ela estava em todos os rincões, em todos os cantos da Europa Ocidental. E aí, o Papa Católico, vendo que os povos francos estavam ganhando cada vez mais protagonismo, o Papa viu uma oportunidade. Já os povos francos, o rei Clovis, ele era casado. Sim, ele tinha uma esposa. Sim. E certo dia sua esposa chegou para ele e disse: tu tá sabendo do novo Deus que tá pintando por aí? E aí o que o rei Clovis falou para sua esposa? Não abre a boca para falar mais do meu trabalho nessa casa. Que isso? Você não fala mais do meu trabalho nessa casa.
Não, não, não. Ele não fez isso, não, não. Ele, como bom marido, ele falou assim: ah, é? Fale mais sobre esse Deus para mim. E aí a esposa disse assim: não, parece que é um Deus muito bom, é um Deus do amor, é um Deus do perdão. E o Clóvis, que história é essa aí? Mas também é um Deus muito poderoso, disse sua esposa para ele. Então, ele, o rei Clóvis, decidiu fazer Rei Clóvis falou assim: se eu, numa batalha que eu estou tramando contra os alamanos, um povo vizinho ao povo franco, se eu vencer os alamanos, eu vou me converter ao catolicismo. Vou me batizar cristão. E aí, eles venceram. Eles venceram e o rei Clóvis se converteu ao catolicismo. Ele se batizou. Agora a Igreja Católica tem um grande aliado. E o rei Clóvis também teve uma grande aliada, porque quem ia a todos os cantinhos do seu reino dizer que ele era um rei que deveria ser obedecido eram os membros da Igreja Católica. Então foi um negócio bom para os dois lados. A igreja foi crescendo cada vez mais com o apoio de um grande soberano, e esse grande soberano tinha um apoio de uma grande instituição que legitimava o seu poder. Foi um acordo bom para os dois. Então o batismo do rei Clóvis, ele é fundamental nessa história da Idade Média, neste processo de protagonismo que os povos francos tiveram no início da Alta Idade Média. Batismo do rei Clóvis, tranquilo, tranquilo, tamo de boa no mas, andiamo então. Continuando, eles começaram, eles que eu digo os francos, a dinastia merovingia, começaram a crescer e ficar cada vez maiores com o apoio da Igreja Católica. O rei começou a perceber que estava trabalhando demais. Sim, eu estou trabalhando demais. É a verdade. Preciso terciarizar. Preciso ter mais gente me ajudando. E para ter mais pessoas lhe ajudando, ele cria um cargo. Ele cria o cargo do major-domus, ou você pode conhecer também como mordomo, ou em alguns livros aparece a figura do prefeito. Então o major-domus era um nobre, atenção, um nobre que tinha grande influência sobre as pessoas do reino. Ele era muito respeitado. Esse nobre, então, que é muito respeitado, o rei o convida para ser o seu braço direito, para ser o major-domus, para ocupar essa importante função, que é de resolver os problemas do rei. Resolver, atender as pessoas, chamar todo mundo que quando precisar de alguma coisa, o major-domus resolve. Só que o rei, ele tem o poder de tirar e de nomear o seu major-domus. Então o poder ainda fica nas mãos do rei. Acontece que todo mundo, quando tem algum problema, já não procura mais o rei, procura o major-domus. Então o meu vizinho entrou no meu território e roubou o meu cavalo, vou reclamar com major-domus. Ah, eu preciso resolver uma questão que estão invadindo meu território, eu procuro o rei? Não, o major-domus. Os seus líderes dos exércitos, generais, capitães, eles procuram para resolver seus problemas militares com o rei? Não, com o major-domus. E tudo fica na mão do major-domus para resolver. Eles começam a ganhar tanta importância, mas tanta importância, que um deles, o nome não ajuda, mas ele foi importante. O famoso Pepino d'Heristal. Sim, o nome dele era Pepino. Pepino d'Heristal, então ele diz: deu, agora deu. Eu vou bater na mesa e vou dar as cartas para esse rei. Ele chega para o rei, o Pepino d'Heristal, e diz: rei, tudo bem com o senhor? Ah, tudo bem comigo. O rei, tudo satisfeito, diz muito obrigado pelo trabalho que vem feito no nosso reino. E o Pepino fala assim: então, rei, então já que o senhor está satisfeito, daqui do meu cargo eu só saio morto. A partir de agora, rei, o cargo de major-domus, ele é vitalício.
Ou seja, até eu morrer, vou ocupar essa função. O rei disse, tá ficando louco? É eu que nomeio o meu majordomos? E o Pepino disse mais. Além de ser eu que vou ficar aqui até eu morrer, os meus sucessores serão meus herdeiros, serão os meus filhos. Então agora, além de ser vitalício, vai ser hereditário. Vou passar de pai para filho a função de majordomos. O rei ficou louco e disse: chega! Te matar? Ele, vai? Manda então. Quem é que vai me matar? O Pepino de Cristal tava com tanto poder que a galera tava toda lá fora do castelo gritando: Pepino! Pepino! Bota a torcida do Pepino aí, bota a torcida do Pepino. O rei não teve o que fazer. Agora o cargo de majordomos, ele é vitalício, o cara fica até morrer, e hereditário, passa para os seus sucessores, para os seus herdeiros. Vitalício e hereditário. Além disso, além de ter toda essa importância, acontece um fato que muda a história da Europa. Senhoras e senhores, o que nós veremos agora, nós vamos ver também lá na frente, quando falarmos de uma religião que surgiu durante esse período, que é o islamismo, mas que você precisa entender a importância do que nós vamos ver agora, que é a Batalha de Poitiers. Como é em francês, tem que ter biquinho, né? De Poitiers, Poitiers. A Batalha de Poitiers, que aconteceu em 732 depois de Cristo. Já não era mais o Pepino, era o seu filho, Carlos Martel. Nós vamos ver dois Carlos agora em sequência. Grava o primeiro, Carlos Martel. Carlos Martel. Como é que a gente grava isso, professor? Como é que a gente grava isso? Calma, calma, vou te ensinar. Carlos Martel. Martel foi quem martelou. Eu gravo assim. O que martelou? Martelou quem? Pelo amor de Deus, professor. Martelou os muçulmanos que estavam na sua expansão islâmica, as famosas jihads. Veremos mais à frente o que são as jihads, mas eles estavam levando o islamismo para todos, entraram na Europa, todo o norte da África, passaram então pelo Estreito de Gibraltar. Mostra no mapinha aqui, mostra. E estavam entraram na Europa, na Península Ibérica, e estavam entrando na França, no que hoje é a França, no território dos povos francos, e foram barrados por ele, Carlos Martel. Então Carlos Martel martelou os muçulmanos na sua expansão islâmica e barrou, segurou, não deixou com que os islâmicos invadissem a Europa Ocidental como um todo. E isso, galera, é muito, mas muito importante, porque sem dúvidas que nós estaríamos tendo outra aula de história se tivesse a Jihad Islâmica invadindo toda a Europa Ocidental. Seria outra história, outra cultura, outra forma de viver, outra forma de acontecer a história como aconteceu. Mas a história não trabalha com o si não joga. Batalha de Poitiers, mega importante, ela barra a entrada dos islâmicos na França, no que hoje é França, no povo franco, no território franco. Agora, se o majordomos já tinha poder, já tinha uma torcida organizada, meu irmão, agora o bagulho ficou louco, porque agora ele tá, além de tudo, um herói. Um herói, ele expulsou os islâmicos. Ele não deixou eles invadirem, ele barrou a entrada. Então o filho de Carlos Martel é outro Pepino. É um Pepino bem baixinho, Pepino o Breve. Pepino o Breve, então, ocupa a função de majordomos, que agora ela é hereditária, e Pepino resolve fazer mais. Disse, quer saber? É tudo a gente que resolve os problemas. Todo mundo procura nós. O rei virou uma mera figura ilustrativa. Quer saber? Nós vamos derrubar esse rei. E assim, Pepino
o Breve, ele vai até o último rei da dinastia Merovingia e diz: "Ô rei, a partir de hoje, quem manda nessa bagaça aqui sou eu é que vou mandar. E eu, inclusive, tenho o apoio de todo o exército, de toda a nobreza e até da Igreja Católica." Sim, porque os católicos viram que quem tinha mais condições de administrar o reino já não era o rei, eram majordomos. Então inicia-se uma nova dinastia. Agora a dinastia Merovingia de Meroveu cai e assume a dinastia que é dos herdeiros, ela é hereditária dos Carlos Martel. Então, que é do Carlos vira Carolíngia, a dinastia Carolíngia, em homenagem a Carlos Martel, o herói da Batalha de Poitiers. A dinastia Carolíngia se inicia com o rei Pepino o Breve. Pepino o Breve, então, dá continuidade à sua administração, começa a crescer ainda mais o território francês, começa a ainda mais crescer, mas quem ganha grande importância na dinastia Carolíngia é um novo Carlos. Mas agora não confundo, não é o Carlos que martela, não é o Carlos Martel, agora é um Carlos grande, é um Carlos poderoso, então ele é magno, ele é grandão e é Carlos Magno. Carlos Magno, então, é a figura que marca a dinastia Carolíngia, e ele marca justamente porque ele, Carlos Magno, foi nomeado pelo Papa como, atenção, atenção, o grande, o importante, o magno imperador do Sacro Império Romano Germânico. Em uma clara tentativa da Igreja Católica de retomar todo o império que antes era o Império Romano Ocidental, na mão de um grande imperador, a Igreja Católica, o Papa, nomeia o seu maior aliado militar, o povo franco, o rei Franco, e diz para ele assim, ó: Carlos Magno, você já é um grande imperador, porque tem um grande império para administrar. Que tal retomar o grande império romano, tudo em suas mãos? Então, ele nomeia Carlos Martel como o imperador do Sacro Império Romano Germânico, numa tentativa de retomar todo aquele território nas mãos de um grande déspota, de um grande imperador. Nós vamos ver que a história não deixou que isso acontecesse de novo. Mas vocês estão percebendo que dentro de uma Europa fragmentada, dentro de uma Europa com vários reinos, o que ameaçou essa fragmentação, o que fez com que fosse uma tentativa de um grande império, foi o povo franco? Vocês conseguiram perceber? Então o povo franco, ele tem essa característica, e por ser tão diferentão dos demais, é cobrado em provas de vestibular, concurso e tudo mais. Voltando então, agora a dinastia Carolíngia. Eles tiveram que administrar melhor o seu território, porque eles estão expandindo, eles estão invadindo, eles estão construindo um grande império. E para auxiliar, ele chama nobres, atenção, nobres aqui na Alta Idade Média, são grandes guerreiros, são pessoas que têm grande poder de influenciar exércitos, são nobres, são grandes guerreiros. E esses caras começam a receber agora um tratamento diferenciado, começam a receber títulos pela sua nobreza, títulos pela sua grande valentia em batalhas. Lá na Idade Moderna, nobreza vai ser sinal de poder. Aqui ainda está se construindo, por isso que é o início do feudalismo. Aqui está se construindo essas relações. E esses grandes guerreiros começam a receber títulos. Então o que o rei Franco tem que fazer? Tem que dar títulos para essas pessoas, para eles lhe apoiarem, para eles lhe ajudarem. Então ele pega esse grande território, que ele é cada vez maior em razão das conquistas, em razão das invasões, e começa a dividir. Primeiro divide em ducados, e aí ele entrega na mão dos duques. Um duque é um título de nobreza que ele cria para poder administrar um ducado.
Aí depois ele cria as marcas nas fronteiras, nas divisas, as marcas para poder ajudar na segurança. E entrega para os marqueses. E aí ele cria também, além do caso, ele cria os condados. Cria os condados e entrega na mão dos condes. Agora nós temos nobres que estão ajudando a administrar. O Carlos Magno também cria todo um sistema complexo de cobrança de tributos com uma função que é do missi dominis, né? Missi dominis, o cara que tem a função de cobrar tributos para poder sustentar esse império que está cada vez maior. Só que a partir dessa divisão do território e entrega nas mãos dos nobres, nasce uma nova relação que vai caracterizar a Alta Idade Média, vai caracterizar o sistema feudal. O que eu estou falando é a relação de suzerania e vassalagem. Agora, essa relação de suzerania e vassalagem vai ser a característica marcante deste período que nós estamos estudando. Ele vai ser aquilo que vai fragmentar ainda mais o poder do rei, o poder dos nobres. Porque olha só o que acontece, vamos imaginar assim, ó, suzerania e vassalagem. Você aí de casa que está assistindo esse vídeo, você é um grande rei, você é um nobre com grande poder, você tem um território vasto e enorme. Só que você já não consegue cuidar desse território, você não consegue mantê-lo seguro, é muita gente querendo te invadir, levar um pedaço da sua terra. Então você resolve pegar um nobre, que aqui no nosso exemplo seria eu sou um nobre, e você que está em casa, confia em mim. Confia que eu posso ajudar você a proteger e você entrega esse território para que eu possa cuidá-lo. A partir dessa relação de confiança entre nobres, atenção, suzerania e vassalagem é entre nobres. Então nessa relação de confiança entre nobres, a partir de agora, você que está em casa é o meu suzerano e eu sou o seu vassalo. Você de casa entregou terras para que eu possa morar, cultivar, cuidar, tudo. Eu sou o responsável pela terra. Atenção, não sou o proprietário, eu tenho a posse da terra. E você aí de casa deu isso para mim e agora eu sou o seu vassalo. Tranquilo? Qual é a obrigação minha como vassalo? É de dar segurança a você, aluninho gloob do coração, que é o meu suzerano. Então quando o meu suzerano está ameaçado, ele chama o seu vassalo para que eu pegue o meu exército particular e vá lhe defender. Mas imagina isso em milhares de vezes acontecendo, fragmentando cada vez mais. Por exemplo, eu, que sou seu vassalo aí de casa, resolvo pegar esse território que eu ganhei de você e dividir também entre um outro nobre. Agora eu vou ser o suzerano deste outro nobre que é o meu vassalo. Mas olha o grande problema dessa relação de suzerania e vassalagem. O grande problema é que o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. Hã? Eu não entendi o que ele falou. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Calma que eu explico. Olha só, você de casa é o meu suzerano e eu sou o seu vassalo. Eu agora também tenho um vassalo e também sou suzerano de outra pessoa. Então, ao mesmo tempo, eu sou suzerano e vassalo. Suzerano e vassalo. O problema é que o meu vassalo aqui, ele não é o seu vassalo. E vem a frase. Imagina você em casa falando. O vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. Imagina de novo, você em casa falando. O vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. E isso tem uma grande importância, porque o vassalo deve obrigação para com o seu suzerano. Então o meu vassalo não deve nada a você de casa. Se você de casa estiver com um perrengue e precisar de ajuda, quem vai ter que ajudar sou eu, e não os meus vassalos. Então você imagina isso fragmentado inúmeras vezes.
cada vez mais o poder do suzerano, o poder dos nobres, o poder dos reis foi diminuindo cada vez mais. E foi descentralizando, foi fragmentando cada vez mais o poder da Europa Ocidental. Tranquilo? Beleza? Essa é a formação do sistema feudal. Primeiros 5 séculos do início da Idade Média acontece isso. Do século 5 ao século 10. Suzerania e vassalagem. E para encerrarmos a aula então sobre os povos francos, nós temos que terminar com essa dinastia carolíngia. Há um rei chamado Luís o Piedoso. Esse Luís tem 3 filhos e esses 3 filhos começam a brigar pelo trono. Vendo isso, a Igreja Católica percebe que o seu principal aliado, dentro dessa relação de suzerania e vassalagem, começa a perder cada vez mais poder. Ele vê que seus filhos, os filhos do seu principal aliado, estão brigando pelo poder, então o Papa resolve fazer um acordo entre os herdeiros de Luís o Piedoso. Faz o famoso Tratado de Verdun. Tem que falar igual o francês, né, biquinho? Verdun. O Tratado de Verdun. E esse Tratado de Verdun, então, que aconteceu em 843, divide o território do povo franco em os 3 filhos. O primeiro filho, Carlos o Calvo, igual eu estou ficando, calvo, ganha essa parte em vermelho, mais a oeste. Lotário, é com L, tá? Não é otário, é Lotário, ganha a parte central do que é o Reino Franco. E Luís, o Germânico, a parte mais a leste, dividindo assim todo o Reino Franco e acabando então com a dinastia carolíngia. E assim, senhoras e senhores, nós ficamos por aqui. Povos francos está já trabalhado. Na próxima aula, na aula 3 dessa série sobre a Idade Média, vamos olhar um pouco para o que está acontecendo com os povos bizantinos, com o Império Romano Oriental durante esse período. Então, aula 3, não percam, vamos lançar na semana que vem sobre o Império Bizantino. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Fique conosco aqui no canal e um abraço.